Não, não, tranquilo. Bom, pessoal, então aqui a gente vai fazer, né, uma amostra grátis aí para o pessoal que está pensando em adquirir a mentoria. Esse vai ser um módulo aqui, né, da mentoria, que vai ser o diário de trade exclusivo para mentorados. Somente quem fizer a mentoria vai ter acesso a esse diário de trade. Que qual que é a ideia? Pegar aí todos os mentorados e a gente bater o mercado dentro do operacional. Claro que vamos ter as operações oficiais da sala educacional, vamos ter as minhas operações que eu realizei aqui no gráfico e vamos ter as dúvidas de todos os mentorados aqui. E hoje a gente teve, né, um dia, né? Eu vou começar aqui de certa forma tocando o diário de trade, né? Porque vai chegar na parte da dúvida. Inclusive a gente já tem o colega com a dúvida aí, o Fábio, né? Conforme eu falei, né, nos estudos que a gente fez ontem, né, no pré-mercado que a gente fez hoje, a gente tinha uma região aqui que, na minha opinião, era a tempestade perfeita dentro do índice futuro. Dava para comprar índice futuro, né, aqui na parte da manhã, como teve gente que comprou? Até dava, mas a compra toda ela foi acompanhada de incerteza, e a incerteza que eu falo é a falta de volume. Tem um ponto que a gente vai abordar na mentoria que a gente vai falar sobre volume, né? Para mim, o volume ele tem que realmente acompanhar a tendência, ainda mais se for na ponta compradora, porque por vezes ele invalida. Eu não posso estar comprado em um mercado que sobe sem volume. E a gente teve aqui boa parte dessa compra no índice futuro sem volume. E o único ponto que houve para a compra aqui dentro do índice futuro, né, a gente até conseguiu fazer um filtro, se eu não me engano, né, pegando um cruzamento de médias aqui, pegando um cruzamento de médias aqui nessa região, né, no Candle 2, se eu não me engano, aqui onde houve o cruzamento das médias, a média móvel de 9 passando para cima de todas as médias aqui, da média móvel de 20, média móvel de 50. Então, sim, eu até comentei, estávamos ao vivo, que poderia ser feita a compra aqui, né, na máxima do Candle 2 e stopzinho na mínima. Não foi uma compra que andou muito e depois realmente veio o pullback oficial dessa região, mas é um pullback de saída do caixote, onde ele abre aqui, ele não dá chance para a venda, entra, né, a pressão de compra. O Candle 1 ele funciona como se fosse uma parede de proteção, o Mestre Stormer ensina isso daí, né? Rompe aqui essa regiãozinha de máxima e ele vem e ancora nas médias. É uma compra válida aqui ou no rompimento do Candle 6, né? Ou no rompimento do Candle 6, ou no rompimento do pivô. Bom, na minha opinião é. Porém, é aquele negócio. O mercado ele anda bem lento pela parte da manhã. Então, quando a gente está comprado, o mercado não anda, tá faltando volume, poxa, acende uma luz de alerta. E outra coisa, estava se aproximando da abertura do mercado à vista, que iria vir também com indicadores. Então, eu até orientei o pessoal da sala, orientei o pessoal da live a, né, poxa, tira o risco dessa operação e joga pro 0 a 0. Isso aí também é outra coisa que a gente vai aprendendo. Quando tirar o risco da operação e jogar pro 0 a 0. Então, todo mundo que entrou... Até teve gente que foi um pouco mais afoita e filtrou pelo gráfico de 2 minutos dessa compra aqui. Depois que eu fiquei sabendo, né, depois que a gente fechou a live, tivemos aí, né, uma galera que falou, eu antecipei a compra aí. Isso é outra coisa que a gente vai, né, quando antecipar e quando não antecipar. Mas, enfim, foi uma operação que não andou muito, né, digamos que ela deu um 0 a 0 pro operador aí. Depois entra a pressão de venda e o mercado ele fica amarrado e, querendo ou não, ele volta para essa região aqui de caixote, que isso daqui na parte da sexta-feira ela foi realmente um caixote, né? Então o mercado ele fica bem lateral. Ele fica bem lateral e eu fico aqui num dilema, porque eu não posso vender esse mercado porque eu tenho um ponto de decisão aqui, que é a minha região de ajuste do dia anterior, né? E o mercado, quando ele dá essa pesada aqui, ele dá essa pesada como uma falha de topo, mas tem média móvel de 50. Primeiro, ele segura na média móvel de 50, Candle 15, 16, 17. Candle 18, cutuca o ajuste. Quando o Candle 18 cutuca o ajuste, o 19 já praticamente engolfa, e aí começa aquela briga de médias móveis e ajuste, médias móveis e ajuste, médias móveis e ajuste. Eu até comentei com o pessoal da sala, né? O pessoal que tá aqui agora nesse diário de trade pode até confirmar. Eu falei, dá para filtrar operações aqui de modo a tentar antecipar uma venda aqui nessa região? Até dá. Eu, Filipelli, vou esperar ele sair desse caixote aqui, que via de regra era a região de mínima da sexta-feira aqui. Então, o mercado, ele até dá algumas vendas aqui de faca caindo, não tenho por que eu ficar pensando em comprar índice aqui, comprar contra essas médias aqui, o preço passa para baixo das médias, média móvel de 9, média móvel de 20, então a compra aqui, na minha opinião, pensou em comprar, tá errado. Tá errado, porque já tem uma barra de rejeição aqui partindo de uma falha de topo, não tem a mínima chance disso daqui dar certo. Sem contar que eu estava na cara de uma média móvel de 9 no gráfico de 60 minutos. Então, a compra, ela era extremamente
contra-intuitiva, na minha opinião. E aí o mercado vai, não vai, até que chegamos aí próximo da nossa hora do almoço e a gente começa a tirar o ruído, porque de certa forma o mercado ele começa a ficar muito confuso. E é uma excelente forma da gente tirar o ruído, né, do tempo gráfico menor é ir para o tempo gráfico maior. E de como que eu vou operar isso, Felipe? Da mesmíssima forma que se opera um gráfico de 5 minutos. Só que melhor. Por quê? Porque aí tu não tem mais aquele ruído, tu não tem mais aquele candle a candle, agora compra, agora vende, não. É uma coisa mais cadenciada. Via de regra também. Vai ter acesso à apostila de gatilhos operacionais, protocolos positivos, quando desarma uma operação, né? E vai ter eu aqui também no ao vivo para a gente ir tirando as dúvidas, sei lá, em janeiro, tá? Mas aonde que morou a venda aqui dentro do índice futuro, que se eu não me engano o Fábio pegou, o Michel pegou, mesmo não estando na sala com a gente, o Michel pegou a venda, não sei se foi pelo gráfico de 10 minutos, mas aqui na sala nós filtramos aqui uma venda que não foi aquela venda mais fluida, mas foi uma venda de rompimento de mínima do dia anterior e mínima do caixote. A gente percebe que no gráfico de 10 minutos, depois que o preço ele passa para baixo das médias, ele não consegue mais fechar acima da média móvel, principalmente da média móvel de 9. Que é a média móvel mais poderosa que a gente tem aqui nessa região. Então, ele vem, perde as médias e ele vem retestar as médias aqui. Então, o candle 15, ele marca esse primeiro teste na média, tanto é que pintou em azul. O que é esse candle pintado em azul, Felipe? É a nossa regra de coloração exclusiva, que o pessoal que fizer a mentoria também vai ter acesso à nossa regra de coloração exclusiva de índice e de dólar, tá bom? E aqui ele marca pra gente um range, e foi praticamente a mesma venda que pegamos na semana passada, se não me engano, na quinta-feira, eu peguei uma venda bem parecida, estava em reunião, né? E aí, tá lá no Alt Tab, na reunião, a gente pegou uma venda que andou 600 pontos. Quando que iria descaracterizar essa venda, Felipe? Porque eu tô vendo que ela foi, né, 10, 20, 30, 40, quase 50 minutos depois foi onde perdeu a mínima do candle 15. O stop estava na máxima. Outra coisa, não adianta querer operar um gráfico de 10 minutos com risco de 2, não dá certo. Entrou pelo gráfico de 10 minutos, cara, só se o trade ele acelerar muito, aí tu vai virar para um gráfico de 2 para ir fazendo um barra-barra. Mas via de regra, entrou em um gráfico de 2 minutos, a gente vai conduzir pelo gráfico de 2 minutos, pelo gráfico que a gente entrou. Então aqui, essa venda aqui, ela não desarmou, digamos assim, né, de maneira técnica, porque não houve aí um fechamento acima da sua média móvel de 9 que se mantesse. E aqui também a gente tem uma troca de polaridade acima do ajuste. Então a gente tem a nossa linha de tendência dinâmica, que é a média móvel de 9, e a gente tem o ajuste. Não houve nenhum fechamento acima do ajuste. Aqui no 18, ele fechou acima da média móvel de 9, fechou, mas ele não foi violado, logo em seguida já foi engolfado, digamos assim, fechando abaixo. E o candle 20, sim, ele vem e aciona essa venda aqui. E aqui é que são elas, né? Porque esse trade aqui, ele anda muito bem. Eu não sei se foi, parecia que tinha sido esse daqui que ele deu um break-even aqui, mas ele não chegou a dar o break-even, ele deu break-even pelos 5 minutos, né? Porque aqui ele vem, ele aciona, dá uma palada para baixo aqui, ainda 300 pontos. Foi pelo gráfico de 5 minutos que ele deu o break-even, né? Agora fiquei bom, porque eu não tava na tela, deixei essa operação armada pro pessoal. Foi no 5, Felipe. Acho que ele me tirou no 0-0. Que ele deu uma parcial aqui nos 5 minutos. Não, mas... foi isso aqui, ó. Porque aí o cara que vendeu, o cara vendeu a perda desse fundinho. Ele vem, dá uma paulada para vir para cima, para vir para baixo, ele tira aqui nessa região. Então, acho que muita gente... E é por isso que eu falo, não adianta entrar em um trade pelo gráfico de 10 minutos e virar para os dois. Mas aqui até mesmo em termos de pontuação, né, para alguns, né, ele já tirou, porque ele vem, entrega aí quase 200 pontos e volta e tira no 0-0, e aí depois entrega o resto do movimento. Então, a primeira venda do dia aí. Depois a gente tem o quê? O mercado, digamos assim, de certa forma, falhando da continuidade. Então aqui a gente tem um fundo, né, que foi acionado o pivô e não foi continuado, digamos assim, e o mercado ele começa a armar fundo mais alto do que o fundo anterior. E aqui qual que era a ideia? Eu estava convicto da ponta vendedora. Voltamos do almoço e tivemos o que aqui? A mínima da semana anterior sendo filtrada. Poxa, eu não posso comprar o índice, mesmo ele fazendo fundo mais alto que o fundo anterior. Então aqui o primeiro pivô, contra a média móvel de 20, nem pensar. Depois ele vem e arma um pivô, contra a média móvel de 50, nem pensar. O que eu, Felipe, fiz na hora do almoço para tentar vender esse índice futuro? Vou vender ele pelo gráfico de 15 minutos. E aonde que morava a venda no gráfico de 15 minutos? Na pira do candle 20. Ou seja, é uma regressão à média móvel de 9, trocando polaridade para a mínima da semana anterior. Então, se tem um ponto que ele poderia cair aqui, seria aqui. E o mercado, ele não aciona a venda e descaracteriza, né? Aí acionando o pivôzinho contra a média móvel de 50 no gráfico de 5 minutos, que é onde eu comentei com o pessoal, poxa, isso daqui é aqueles pivôzinhos
né, primeiro momento ele é covarde, né, digamos assim, que teve 2 pontos de compra. Primeiro o cara pegou aqui no rompimento da média móvel de 50, onde eu falei que isso aqui, na minha opinião, é suicídio financeiro, e depois ele deu, aqui foi foda, velho, porque aqui ele tinha um risco aqui de 135 pontos, eu falei pro pessoal da sala, falei assim, cara, eu não vou entrar, mas para quem tá confiante, isso daqui pode ser uma volta em V, aonde ele já realmente, né, deu aquela cutucada na média móvel de 50, se for para arriscar, arrisca só isso daqui. No primeiro momento ele vem, entrega 150 pontos, não tira no 0 a 0 e é compra que, porra, anda 500 pontos, com risco de 150, mas tudo orientado na sala educacional, passados prós e contras. E aí, qual que foi a tua dúvida aí, Fábio? A dúvida é que no 15, né, tava chamando a venda ali. Chamando a venda, 20, exato. E no 5, a média de 9 tava cruzada acima da 20. Mas tipo aí, assim, me mostrando que poderia ser um pivô de alta, um retorno, uma subida no 5. Mas aí entra aquele negócio que eu expliquei para você. A gente nunca vai colocar o tempo gráfico menor contra o maior. Porque aonde a média estava cruzando aqui nesse momento foi aqui, né? Tava visualizando esse cruzamento aqui, né? Isso aí. E o pivô ele foi armado aqui contra a média móvel de 50. Eu falei assim, cara, ainda não dá para comprar. No caso, o pivô ali, ele é a mínima dos 52 e a máxima dos 54. A mínima. Não, aí tu queria pegar mais na origem ainda, né? Pô, na minha opinião, isso daqui é aquele falso pivô, né? Que o mestre Stormer ensina. Aqui não dá para pegar, porque ele tá contra 20. Sim, porque, sim, tá contra as médias, né? Isso. E aí, quando a gente tem o pivô, digamos assim, sendo startado, ele tá na cara da 50. Ainda comentei, poxa, não dá para pegar aquele ali de baixo, nem esse daqui de cima. Por quê? Está literalmente na cara das suas médias. Primeiro na média móvel de 20 e depois na média móvel de 50. E aí foi onde eu falei, galera, ele já desarmou a nossa venda pelos 15 e aqui a gente tem uma comprinha agressiva para quem quiser. Lembra? Nossa, eu fiquei louco para comprar e não tive coragem. Lembra que eu comentei, Fábio? Sim, não, daí a gente já tinha cancelado lá no 15 lá também, né? Exato, porque, cara, não dá para pegar pivô que ele trabalha contra as médias. Então aqui o rompimento do 57 não foi não é uma compra que eu vou estar orientando ninguém a fazer. Essa compra aqui não existe. Não, eu não digo que tipo assim, não era para nós comprar até porque estava contra as médias, né? Então não era compra isso aí. Tipo assim, era um pivôzinho, né, que mostrava que queria subir. E naquela hora do fechamento do candle lá no 15, a média já tinha cruzado e estava acima da 20. Exato, mas aí a gente vai entrar naquele contexto. Nunca colocar o tempo gráfico menor contra o maior, né? E depois ele teve aqui. Aí foi onde eu falei pro pessoal, quem quiser entrar contra as médias entra, mas por vezes não vale a pena. E aí depois, quando ele vem, ele entrega um presente aqui, né? Para quem quis entrar aqui, eu ainda falei, porra, arrisca só isso daqui. E na minha opinião, realmente foi um presente, porque é que nem eu comentei, porra, se eu falo que eu vou entrar nessa porra aqui, isso aqui é capaz de dar stop, né? Falei brincando, obviamente, aqui. Mas é o único trade plausível que tinha aqui com risco que valeria a pena pegar esse rompimento da média móvel de 50. Então, aqui, na minha opinião, né, ficou bem, né, bem esclarecido aqui, né? E essa que é a ideia de trazer esse diário de trade exclusivo para membros, para a gente tirar as dúvidas operacionais aqui, porque a dúvida que o Fábio tem pode ser a dúvida do Michel, pode ser a dúvida do Léo, pode ser a dúvida da Lê, e a gente vai matando as dúvidas aqui no ao vivo, com o microfone aberto para todo mundo. Alguém tem alguma dúvida aí? Até mesmo quem, né, vamos pegar o caso do Michel, que não estava acompanhando a gente aqui hoje, ou o Jonas aqui, né? Mesmo que tu não tenha operado, mesmo que tu não tenha operado, Jonas, tu tem alguma dúvida operacionalmente falando assim, pô, Felipe, aqui eu acho que eu teria comprado e teria dado errado, de acordo com a operação da sala, estaria certo ou errado? Pode fazer a tua pergunta aí sobre índice aí, cara, depois a gente vai pro dólar. Tu também, Michel. Beleza, ninguém tem dúvida então quanto a índice. Então, índice, na minha opinião, aqui, ele deu sim a oportunidade, né, tanto para compra quanto, né, tanto para venda quanto para compra. Essa situação que a gente tinha dentro do índice hoje, ela foi uma situação que eu esperava realmente uma acelerada do preço, mas vocês viram que assegurou no gráfico diário, né? Então eu estava toda hora comentando com o pessoal também da sala, poxa, a ideia de pegar essa venda aqui é antes de chegar nessa média móvel de 9 do diário, que pode segurar assim como segurou, tá? Então todas as operações que eu busquei hoje dentro do índice foi tentando antecipar aquele rompimento da média móvel de 9 períodos do gráfico diário, né? O mercado não conseguiu,
Andou pouco até o mercado hoje, 1.160 pontos. Mas mesmo assim deu para fazer alguma coisa aqui. Mas aí é que eu falo para vocês. Se a gente faz essa venda aqui, né? E aí a gente até pode fazer algumas adaptações, né? De acordo com o tempo gráfico que a gente opera. Poxa, eu só vou jogar pro 0 a 0 o meu trade se eu operar um gráfico de 10 minutos quando ele atingir, poxa, 200 pontos, 150 pontos. Porque aí evita da gente estar tomando essas violinadas, né? Claro que vai acontecer por vezes que vai tomar o violino. E outra coisa, eu utilizo tirar o risco da operação e jogar pro 0 a 0. Felipe, quer dizer que se eu for operar com você, eu vou ter que fazer a mesma coisa? Não. Vou te apresentar uma possibilidade. Tem gente que quando entra em um trade, só vai mexer quando vai no alvo, né? No stop loss. E tá tudo certo, né? Só quero apresentar algumas formas de deixar claro como eu vou estar operando, para não ter dúvida. Pô, será que o Felipe entrou aqui, mesmo deixando tudo muito bem claro na sala educacional? Quem me acompanha ali sabe. Galera, estou entrando aqui por conta disso e daquilo. Na verdade, eu não falo que eu estou entrando, eu já estou apregoando, né? Aqui eu vou apregoar. Pode falar. Tem uma outra duvidazinha. Eu acho que eu e o João tomamos o mesmo movimento hoje. Exato. Que nós deixamos 10 pontos, né? Apregoado 10 pontos, né? Da mínima. E daí depois tu tinha deixado 15. Exato. E aí pegou a nossa venda e não pegou a tua. Exato. E nós tomamos um stopinho lá. Mas uma ordem, tipo assim, depende que não era pra ter entrado, né? O João tomou de teimoso, porque o João tá comigo há 3 anos. Ele sabe exatamente o meu passo a passo. Na minha ele pegou porque eu uso mini. Só que em compensação, ele foi lá em cima, lambeu meu stop e voltou, porque meu stop ficou um pouquinho pra cima. Aí conseguiu sair no 0 a 0. Isso, na hora porque que ele tirou voltou, no 10, né? Não foi no 0 a 0 não. Saiu um pouquinho negativo. Aí depois eu fiz a venda pelos 10 ali, que eu falei, esse cara vai chegar. Só que quando chegou na máxima da semana, eu fiz uma parcial e saí na... Eu não me lembro onde foi essa venda aí que ele só cutucou vocês. Vocês lembram onde é que foi? Foi no 31 do 5, se não me engano. 31 do 5? É. Eu tava no mini, não sei qual foi a parada, eu vi... Ele foi lá, me pegou no tique certinho e voltou. Aí eu vi que o Fábio falou também. Ah, aqui, ó. Vocês pegaram essa primeira violada aqui que eu falei, né? Isso, aqui, eu acho, né? É que isso aqui poderia acontecer, né? Então, ele vê... Ó, e por que eu utilizo 15 minutos? Porque, cara, 5 e 10 pontos é aquela diferença do mini pro cheio, os robozinhos trabalhando. Na maioria das vezes, ele vai pegar 10 pontos. Pô, Felipe, mas quer me dizer que por conta de um tique, tu escapa de stop violino? Tá aí vocês de prova hoje. Já tiveram uma aula também na semana passada. Por um tique ele entrou e estopou por um tique. E já tiveram uma aula na semana passada quanto a isso, porque também teve o Pablo lá, o menino, que ele entrou na operação certo, mas não ajustou o stop, ou seja, ele utilizou 15 pontos no rompimento pro start, mas deixou nivelado o preço pro stop. Porra, não adianta porra nenhuma. Tá? Então, o porquê que eu utilizo 15 pontos? Porque dentro de todo o estudo que eu fiz, dia após dia, diário de trade após diário de trade, eu percebi, cara, né, não vou falar que nunca que ele vai dar os 15 pontos, vai voltar e vai me stopar, porque já aconteceu, semana passada eu tomei um stop assim, no tique, né, mas ele evita muito do que se eu trabalhasse com esse rompimento menor, por exemplo, Palex. O Palex, ele trabalha somente, né, com um tique, rompeu um tique no índice, ele entra comprado ou vendido. Eu não consigo fazer isso, porque ele dá muito violino. E eu prefiro pagar 30 pontinhos a mais de risco por operação e 1 pontinho a mais de risco no dólar do que tomar esses stops violino. Que, porra, é foda. Você estopar a favor da tendência, meu amigo, é foda. Entendeu? Então, é por isso. Porque dentro dos meus estudos, dentro da minha estatística, eu percebi que 15 pontos... geralmente, ou ele não aciona, ou quando aciona, ele vai. Não tô falando que nunca dá stop, porque dá stop sim, mas ele evita muito o stop violino. Então, esse calor que vocês tomaram, digamos aqui hoje, o João tomou calor e o Fábio tomou stop aqui, foi muito por conta disso, né? Trabalharam com o start da operação muito próximo. E aí, por vezes, ele vem aqui, lambe o stop e depois deu aqui, né, próximo de uma saída do 0 a 0, e aí depois, se o cara não saiu, tomou o stop e viu o mercado indo pelo gráfico de 10 minutos. E aí o cara não pega mais. O cara toma esse stop, o cara não pega depois dessa compra aqui. Essa venda aqui pelo gráfico de 10. Não pega nem fudendo. Eu peguei. Entendeu? Pegou? Caralho. Eu peguei, mas daí... Pegou na raiva, né? Mas daí ele fez uma parcial e tirou. Sim, porque é onde ele dá essa andadinha aqui, ó. Tu pegou justamente isso daqui, onde ele dá o estouro da boiada... Ele dá 150 pontos, volta, tira no 0 e depois entrega o resto. Exatamente isso. Foi bem assim. Ele foi lá, deu uma pancada, pegou 100 pontos, daí
e daí eu puxei pro break-even e ele só pegou também meu break-even e voltou e derreteu. Exato, mas a tua aula de hoje foi paga, então a partir de amanhã 15 pontos, opera com 15 pontos no rompimento, porque Sim, aqui... E no dólar é meio? No dólar é meio. Meio no start e meio no stop, tá? Não, tranquilo. Bom, então acho que índice a gente entregou. Vamos lá pra gente não se alongar muito aqui também. Dólar hoje, olha... Dólar hoje, ele fez tudo que ele não fez durante a semana passada, ele fez nessa semana aqui. Dólar, na minha opinião, ele tinha um contexto mais comprador, né? Principalmente quando a gente dá uma olhadinha pelo gráfico de 60 minutos. Sim, de fato, estamos mais lateral no dólar aqui, mas pelo gráfico de 5 minutos ele deixou coisas muito bem características aqui. Primeiro, na sua abertura ele não conseguiu trabalhar acima de topo prévio. Opa! Acima de topo prévio. Até mesmo de forma agressiva, aqui conseguimos filtrar uma vendinha pelo gráfico de 2 minutos, mas acho que pouca gente pegou porque eu não conseguia avisar antes. E aí o mercado, ele dá uma pesada nessa região. Ele pesa com força, né? Chegando aqui a vir cutucar a região aqui de fundo prévio, depois que starta uma operação. Mas aonde que tá o pulo do gato, né? O coelho na cartola dentro do dólar hoje? Na leitura de price action, pessoal. É isso que a gente vai abordar também na mentoria. Não adianta a gente vir com setupzinho. Bateu na média, eu compro, bateu na média, vendo, ficou azul, eu compro, ficou vermelho. Não. Porra, a gente tem que ler preço, a gente opera preço. O indicador é só um auxílio na tomada de decisão. A venda do dólar hoje, ela foi uma venda muito bem filtrada a ponto de ser, poxa, um coelho na cartola realmente aqui. Então, aonde que morou a venda do dólar aqui hoje? A gente filtrando pelo gráfico de 2 minutos, que é por onde eu acompanho a maior parte do pregão aqui. Então, ele tem essa falha de topo aqui. Até muita gente, eu não sei aí, né, se eu tivesse avisado para vender aqui, acho que muita gente teria pego ele aqui, mas teria ficado de fora do próximo movimento, que é onde ele vem, tenta perder o ajuste, o mercado joga para cima, ele perde aqui as suas regiões de média e deixa um pivôzinho aqui bem mequetrefe, sim, de fato, mas é conforme eu avisei. A única forma que tinha da gente tentar pegar esse movimento, porque a minha preocupação aqui dentro do dólar aqui, é esse fundo do caixote aqui. Essa região de fundo, para mim, aqui, ela estava realmente, né, mais gritante, digamos assim. Então, por isso que eu falei pro pessoal, poxa, quem for vender, arrisca somente isso daqui. Essa seta tá até no lugar errado aqui, aguenta aí. Eu falei para vender aqui, ó. Vai vender aqui, com stopzinho atrás de todas as médias. Se for para derreter, vai derreter aqui. E ele vem, dá a venda, não consegue soltar realmente aquele primeiro embalo, dá uma engasgada aqui, deixa mais um pullback e aí ele entrega o primeiro estouro. E aí depois a gente vai entrar no processo de condução de uma operação. Quem veio conduzindo pela uma média móvel de 9 aqui, se o cara ele tem sangue frio, né, digamos que ele conseguiu pegar aqui, poxa, aqui foi uma sacanagem, né? Aqui a gente vai aprender também a filtrar isso daqui também, porque aqui o 43 ele vem, cutuca a média, mas no caso não teria violado, não teria dado saída, né? A partir do momento que ele vem para perder a mínima aqui dessa região do candle 43, que é o candle de força, né? O trailing stop ele vem vindo, né? Primeiro ele vem para cá, depois ele vem para cá, perdeu o fundinho aqui, a gente vem conduzindo. Então é um trade que ele deu para surfar, digamos assim, um excelente risco-retorno, né? E se a gente fosse trabalhar realmente com o rompimento da média, o único candle que rompe a média móvel aqui foi praticamente na mínima, galera. E aí me desculpa, tá? Porra, mais 20 pontos. E aí, no que ele atinge 20 pontos, ele também já crava um terceiro alvo de FIBO. E aqui, a gente sabe que se é para arriscar uma reversão, geralmente é terceiro alvo de FIBO. E a partir do momento que ele crava esse terceiro alvo de FIBO, eu até comentei com o pessoal da sala, poxa, ele tá armando uma volta em V. E não adianta. A compra foi exatamente aqui, né? Ponto de start, ponto de stop. Demorou para andar, mas da mesma forma que a queda ela veio devagarinho, foi a compra, se bem que depois a compra ela deu uma boa acelerada aqui, entregando aí, porra, ponto pra caralho. Tudo que o dólar não entregou, né, pra gente na semana passada aí, ele entregou hoje. Então a gente tá falando em um possível trade. Essa compra eu peguei. Essa compra tu pegou, né, Fábio? Eu peguei e saí na 50, no 5 daí. Aqui conduzindo de maneira técnica, que vocês vão aprender aqui na mentoria, é um tradezinho de no mínimo, na cagada, 15 pontos. Mas no pau da goiaba, sangue frio, é um trade para 18, 20 pontos, tá? E depois dessa viradinha aqui, a mesma coisa. Poxa, o trade começou a andar, o que eu vou fazer? Vou conduzir pela média móvel, filho. Aonde que esse trade ele veio da saída? Aonde que ele veio perder a média móvel de 9? Aqui em cima. Porra, 30 pontos. Ah, Felipe, mas é muito mais fácil a gente falar do que fazer. É por isso que eu faço ao vivo com vocês. Alguém tem alguma dúvida? O dólar hoje, na minha opinião, ele foi bem fácil, tá? Alguém tem alguma dúvida quanto... E aqui no gráfico de 5 minutos, a volta em V ficou até mais característica aqui, ó. Ficou até mais bonita, ó. Onde tem pena de impulso, ancora na média móvel de 9. Eu falei, porra, não tem o que fazer. O cara vai comprar aqui. E estaria, sim, habilitado, porque se a gente vai arriscar a reversão somente em terceiro alvo de FIBO. E o dólar hoje relembrou os velhos tempos. Porra, eu já tava arrependidaço por não ter comprado. Na verdade, eu não operei dólar hoje aí, né? Mas, enfim.
Na verdade, a gente estava trabalhando com esse primeiro espelhamento aqui. Cadê? Aqui. Trabalhamos com esse daqui. Onde ele crava, viola, terceiro alvo de fibra, quase dá os 200%, e aí ele começa a armar uma volta em V. E depois ele foi embora. Mesmo pelo gráfico de 5 minutos aqui, ó, o cara vai sair aqui em cima, né? Por vezes é melhor conduzir pelos dois, ainda mais quando o mercado tá esticado. E depois, na minha opinião, o mercado até deu pra gente filtrar uma vendinha. Depois aqui no finalzinho do dia, a gente filtrou uma venda aqui, mas não... até entregou uns pontinhos ali, mas tava mais de olho no rompimento dessa bandeira, né? Que não houve continuidade, não tinha nem mais saco para estar na frente do gráfico aqui depois. E aí depois o dólar morreu. Na minha opinião, ele andou muito bem hoje, entregou oportunidades, mas deixa tudo indefinido para amanhã, porque a gente continua no gráfico de 5 minutos com uma média móvel de 200 cortando o preço, ou seja, não tem nada aí dentro do dólar. Alguém tem alguma dúvida quanto a dólar? O que vocês acham assim dessa leitura de diário de trade, né, em conjunto, assim, realmente? Sem dúvidas, senhor. Muito bom, paga 10 aí, que já tá atrasado. Que isso, praça? Eu tô assistindo aqui desde o início, pô. Boa noite aí, galera. Boa noite. Eu acho que vai ser, que vai agregar bastante, pessoal, aqui pra gente. Aqui. Deixa eu só dar um pause. Então, pessoal que tá em dúvida como que vai funcionar a parte teórica da mentoria, esse daqui vai ser um dos módulos que eu julgo que vai ser a cereja do bolo, onde a gente vai ter o diário de trade somente para mentorados. Então, você que não vai fazer a mentoria, vai ficar um mês sem meu diário de trade. Mas em janeiro a gente se vê de novo, a menos que você garanta sua vaga na mentoria. Beleza? Deixa eu dar aqui.